Então, continuando nossa aula, sejam bem-vindos à aula número 5. Nós já fizemos muita coisa aqui, gente. Muita coisa mesmo. Então, olha só. Primeira coisa a fazer. Vamos dar um start no nosso Tomcat. Vamos testar se essa aplicação está funcionando. Tá? Vamos selecionar aqui o nosso Tomcat. Start. Ah, é verdade. Eu estou ficando assim um pouco perturbado. Vamos lá. New Server. 7. Vou adicionar aqui o meu Web 1. Finish. Pronto. Estamos no Web 1. Está aqui. Curso de Web 1. Start. Vamos startar o nosso projeto. Entender como as coisas funcionam. Tá? E verificar se o nosso projeto realmente está aí trabalhando. Olha só. Localhost. Como que executa o projeto? /CJWeb1. Pessoal, nós batemos aqui CJWeb1. O que aconteceu? Ele apareceu o que para nós? 404. Mas o que a gente mandou chamar? Que arquivo que nós mandamos chamar? Olha só, pessoal. Presta atenção nisso aqui. Que arquivo nós mandamos chamar? Vamos abrir aqui o nosso arquivo de configuração. Qual é o arquivo de configuração principal do nosso projeto? Começa com web e termina com .xml. Ok. É esse arquivo aqui, ó. Esse arquivinho, ele é o arquivo principal do nosso projeto. É nele que nós vamos configurar tudo. E aqui dentro desse arquivo, está dizendo assim, ó. Welcome File List /Welcome File List. Isso quer dizer o quê? List de páginas de bem-vindo. Página de bem-vindo é a primeira página do projeto. Nosso projeto não tem nenhuma primeira página configurada. Então, por isso que o Tomcat, no momento que a gente bate ali no CJWeb1, ele tenta localizar esses arquivinhos, ó. Index.html, não achei. Vou tentar procurar agora por index.htm, não achei. Vou tentar procurar agora por index.jcp, não achei. Vou procurar por default.html, não achei. Default.htm, não achei. Default.jcp, não achei. 404. Procurou todo mundo, não achou ninguém. 404. Então, qual é a solução para ele não dar 404? Duas soluções. Primeira. Exatamente. Então, vamos fazer aqui dentro do nosso web content, direto no web content, vamos criar um arquivinho chamado... vamos criar um arquivo de login, só para deixar ele aqui como sendo a página inicial. Tá? Por enquanto, porque... Oi? Na pasta web content. Não, metainf não, pessoal. Metainf, tudo que estiver dentro do metainf não pode ser visível pelo usuário. Por exemplo, se você tentar baixar esse aqui, o WebXML não consegue, porque está dentro do WebInf. Ou o metainf também não consegue ser visível. É tudo dentro do web content. Tá? Web content é pasta raiz. Conteúdo web content. Ok? Isso. Olha só, nós vamos criar aqui uma tela de login. Vamos ver se aqui é new, só para deixar como sendo a página principal. Tá? New HTML file. Como? HTML file? Não tem a pasta web content? Não tem o HTML, pessoal. E agora? O que isso quer dizer? É que no momento de criar o projeto, nós podemos definir. Quem é que já criou o HTML ou não? Nós não marcamos, tinha um ticketzinho na hora de criar o projeto. Olha só, como? Olha só, new, só observe. Vou colocar aqui a CJWebX. Não precisa fazer isso, só para mostrar para vocês. Ó. CJWebX, próximo. Olha lá, ele pergunta, ó, você quer gerar o WebXML, o Deployment Scriptor, que é o nosso arquivo de configuração de publicação? Não, nós não marcamos isso aqui e mandamos um finish, por isso que ele não criou no nosso. E agora? Agora vocês vão ter que fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar aberto aqui, vocês podem digitar tudo na mão. Não. É brincadeira. Dá para fazer isso aqui, ó. Então nós vamos abrir aqui, tá vendo? Deployment Scriptor. Quer dizer o quê? Esse arquivinho Deployment Scriptor, nosso DD, ele é o nosso XML, nosso arquivo de configuração. Então aqui dentro, ó, clicamos com o direito nele. Se um de vocês não tem o WebXML, eu vou remover do meu aqui também, para ficar igualzinho de vocês. Vamos lá, clica aqui com o direito. E ele pergunta, ó,
Generate Deployment Scriptor. Vamos gerar. Criou, clicou, ele gera. Tá vendo? Clicou, gerou. Só que a perspectiva tem que estar no Java Enterprise Edition, tá? Abrimos. Search. Olha lá, criou para nós, ó. Tá aí, bonitinho. Certo? Oi. Por enquanto, ele só está sendo, a função dele é só chamar a parte inicial, por enquanto. Tá? Aí está dizendo, ó, o atributo file name reference, né, chamado index.html, não existe na pasta webcontent. Ele já detectou, o próprio Eclipse está te avisando, ó, você colocou um monte de welcome file aqui, ó, ele está dando um alerta para você, um warning, dizendo, ó, como que você me coloca um arquivo como sendo um welcome file list, um welcome file, se ele não existe. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar esse monte de welcome file e vamos dizer que vai ser o login, que nós vamos criar agora. Então nós vamos criar aqui, só para deixar já uma página inicial configurada no nosso web content, vamos colocar aqui new HTML file e vamos chamar de login. Pessoal, login com N no final, tá? Login de entrada, login entrando, tá? End na view. E quando nós não colocamos ponto HTML, ele já vai gerar um ponto HTML. Mas pode deixar ponto HTML também, que não vai fazer mal, não. Next. E olha só, aqui ele vai perguntar qual que é o template. O template é qual vai ser a estrutura do seu arquivo, o modelo que nós vamos usar. Existem várias formas de criar um arquivo HTML. HTML usando HTML5, já é a versão mais atualizada do HTML. Já usando a HTML4. Então nós vamos manter a que já veio por padrão. Qual que veio por padrão? Transactional ou strict? Transactional. Isso aqui é o padrão, tá? Vamos continuar usando essa versão ainda. E finish. Beleza. HTML5 já é um pouco mais exigente, vamos dizer assim. Mais atualizado. E tem que entender um pouquinho mais. Tem outras características que não é o foco hoje aqui. Tá? Hã? É bem mais simples. Exatamente. Exatamente. Só que é uma novidade, a gente ainda não está... Como? Exatamente. Está no começo, quer dizer, já estão faz tempo tentando, mas ainda não chegou o momento da gente no curso usá-lo. Beleza, pessoal. Até aqui. O que nós vamos fazer agora? Como nós vamos criar uma tela de login, já vamos deixar ela prontinha aqui, só para a gente continuar nosso trabalho, tá? Como que cria um formulário? Form. O que mais? Nós nem vamos programar ele agora no momento. Programar. Nós só vamos deixar o visual dele pronto, depois a gente vai programar ele. Já que a gente está fazendo ele, vamos deixar ele prontinho aqui, o HTML dele. Só recapitulando. Eu quero pôr um campo de entrada de texto. Como que eu faço? Isso, já podemos colocar o label. De cara, qual vai ser? Login e senha. No caso é usuário e senha, né? E senha. Depois do label, coloco quem? O input. Aqui a gente vai colocar uma caixa de entrada de texto, tá? Que vai se chamar login, e uma caixa de entrada de texto que vai se chamar senha. Pronto. E agora um botão para enviar os dados. Qual que é o tipo do botão para enviar os dados? Vocês que estudaram aí no final de semana. Submit, aí, tá todo mundo esperto. Quero colocar um valor, enviar. Autenticar. Autenticar. Pronto.
Password, melhor. Que assim pelo menos já ele oculta, né? Autenticar. Pronto. Depois a gente vai fazer um servlet só para autenticar. Tá? Mas por enquanto, só para deixar ele quietinho ali. Login vai ser a nossa página inicial. Explicando aqui como funciona a tag. Vamos imaginar se existisse uma tag chamada pessoa. Ó, pessoa, só para vocês entenderem, pessoal. Quem está com dúvida no HTML ainda, como funciona, imagine uma tag que se chama pessoa barra pessoa. Pronto, isso aqui representa uma pessoa. Uma tag, se existisse uma tag pessoa. Quais são as propriedades de pessoa? Nome igual João. Olha só, João. Certo? Nome dessa pessoa. Telefone igual, aqui é o telefone dela. Sexo igual, abre e fecha aspas e coloca masculino. Tá ali. O que mais? Idade igual 18. Não, seu João tem 40 anos. Tá ali, pronto. Então, é dessa forma que funciona o HTML. Sempre o nome da tag, na abertura dela, você vai colocando as propriedades que configura ela. Sempre. E as propriedades, separadas por um espacinho, por um espaço, e ela possui o nome da propriedade igual o valor, sempre entre aspas. Isso aqui é padrão em todas as tags. É claro que não vai dentro do HTML existir uma tag chamada pessoa, mas existe uma tag chamada label, existe uma tag chamada input, entendeu? Existe uma tag chamada form, e toda tag possui propriedades. Se a gente der o espaço aqui, contra o espaço, ele vai mostrar, essas são todas as propriedades da tag form. Olha só, todas as propriedades da tag form. Eu quero saber quais são as propriedades da tag label. Dou um espacinho depois do label e vejo todas as propriedades da tag label. Eu quero visualizar aqui a tag input. Eu dou um espacinho, todas as propriedades da tag input. Agora, olha só, esse barra, tá vendo aqui, ó, barra pessoa. Presta atenção nos detalhes, tá vendo esse barra pessoa? Quer dizer, aqui abriu a tag e aqui fechou a tag. Quando o tipo de tag não exige um conteúdo entre a abertura e o fechamento, tem tag que você trabalha dentro dela, entre uma tag e a outra. Aqui você põe conteúdo. Tem tag que funciona assim. Como, por exemplo, como o tag form. Por exemplo, olha só. Então, nesse caso, o input, ele não precisa ter um fechamento, porque dessa forma, a gente pode fazer um fechamento assim, ó. Pronto, barra. Ou a gente fecha ele, barra input, aqui, tá? Ou a gente fecha ele da seguinte forma, colocando barra aqui, dizendo, pronto, você está fechado. A pessoa também, olha só. A pessoa, eu também coloco um barra aqui. Por quê? Porque não tem nada, não tem filhos. O filhos da tag pessoa. Por exemplo, já a tag form, eu não posso fazer isso aqui, ó. Por que eu não posso fazer isso aqui na tag form? Porque existem subtags dentro da tag form. Olha só. Ela abre aqui. Olha só. Ela abre. E dentro dessa tag, entre o fechamento dela, eu tenho outras tags. Um grupo de tags. Tanto é que se eu minimizar aqui, ó, eu fecho o grupo todo. Ó. Essa tag form possui um pacote de fios dentro dela. Subtags. Então, no caso de pessoa, como não vai ter subtags, não vai ter conteúdo entre ela, então eu posso dar um fechamento assim. Fechou. Tá? Agora o form já tem subtags. Como eu tenho subtags, então eu não posso simplesmente chegar nele e fazer isso aqui. Porque daí ele tem tags dentro das tags. Entendeu? É como se fosse assim, ó, pessoa e fechando aqui, ó, barra pessoa. Aqui, se eu tivesse uma tag chamada filho. Entendeu? Se esse filho tiver um filho também, aí seria filho do filho da pessoa. Olha lá, tá vendo? Filho do filho. E assim, filho do filho do filho. Olha só. Então, quando ela vai possuir subtags, então nesse caso é o último. Esse último não tem mais ninguém, morreu. Então, fecha aqui. Ele não necessita ter um barra. Mas você pode colocar também assim, ó, barra filho, não tem problema. Só que isso aqui já mata, já resolve, porque não tem nada configurado dentro dele. Tá? Então é assim que funciona o conceito das tags. Vocês entenderam isso? Então, por exemplo, você nunca pode fazer isso aqui, ó. Olha só. Nunca pode fazer isso aqui, ó. A tag pessoa, por exemplo, você nunca pode fechar ela aqui, ó, e colocar as propriedades depois, ó. Não pode. Na verdade, as propriedades, a tag, ela abre
E ela fecha aqui no final, tá vendo? Sinal de menor e sinal de maior. Entre esse sinal de menor e maior, que é a abertura da tag, nós vamos colocar todas as propriedades. Só para deixar bem claro. Conseguiu, né? É isso aí. Pessoal, vocês têm alguma dúvida de HTML, assim, como a escrita dela, a regra da escrita dele? Não, aqui nesse título a gente pode colocar, né? Autenticação. Pronto. Vocês entenderam? Então, olha só, para ele não ficar dando essa mensagem aqui, ó. Se você não quer que ele dê essa mensagem, está escrito login.html. Login. Se você não quer, você pode clicar aqui no cantinho, luzinha, e falar para ele, vamos configurar aqui o grau do problema. Vamos considerar isso um warner? Vamos considerar isso um erro? Ou vamos ignorar? Vamos ignorar aqui. Ele ficar dando essa mensagem. Pronto. Ignorou. Tá, compilando aqui, ó, validando. Como? Vocês estão conseguindo abrir aqui? O de vocês não abriu isso aqui, né? Não, de vocês abriu isso aqui? Abriu assim também ou não? Esse filter. Vocês conseguiram ver isso aqui absolute e tal? Ou não? Não é XML vocês? Ó, se abrir aqui o web XML, vocês conseguem ver tudo isso aqui? Hã? Não dá nem para abrir? Como assim não dá nem para abrir? Você clica duas vezes e acontece. Hã? Web XML. Abre aí. Aí, abre aí. Ah, tá. Mas não, abrir você diz, clica duas vezes no arquivo. Aí, abriu o arquivo. Ah, tá. Esse rapazinho aqui, ó, no de vocês apareceu? Não. Vinícius, o seu apareceu aqui? Isso aqui? Qual que é a versão do teu... Isso aqui, pessoal, olha só, isso aqui é uma característica do plugin, tá? Nós temos um plugin instalado nesse Eclipse aqui que traz esses benefícios. De vocês não tem instalado, né? É porque no curso de Web 2 a gente trabalha com frameworks. Aí a gente instalou o plugin mais para o curso de Web 2, que é a Hibernate JS7. A gente trabalha lá. Então, para ficar mais fácil o desenvolvimento, autocompletar, a gente instalou um plugin. Então, por isso que esse plugin trouxe essa característica. Mas para esse curso não é necessário. Eles vão trabalhar apenas aqui, diretamente no código, puro. Como é fundamentos, não vai ser necessário. Tá? Então, por exemplo, no meu ele está verdinho aqui, o HTML, tá vendo? De vocês não vai estar assim. É normal, por causa de um plugin que eu instalei para o curso Web 2. Nesse curso não vamos precisar nada disso aqui. Vamos fazer tudo seco, né? Método seu Lunga mesmo. Método bruto, sem nada de... sem nenhum tipo de recurso. Só o Java puro mesmo. Método Lunga. Oi? Então, olha só, clicamos aqui. Vamos dar o Start, né? Para verificar se no Tomcat. Vamos abrir aqui nosso painel de servers. Pode ser por aqui também, tá? Ou a gente pode abrir aqui o painelzinho de servers. Olha só. E Start. Vamos verificar aqui no meu também se vai certo. Start. Aí. Batemos direto no URL. Certo? Sem chamar sem chamar nenhum arquivo. E por padrão, quem que carregou? O login. Ele vai tentar um, não achou, vai tentar o outro, não achou, vai tentar o outro, não achou, vai tentar o outro, não achou. Tentou todos, não achou, 404. Olha lá, olha só. Agora, vamos continuar o que nós estávamos fazendo, certo? Isso aqui é só para deixar essa telinha pronta, recapitulando o HTML e deixando essa telinha pronta, nós vamos usar ela daqui a pouco. Tá? Tá? Usuário. Já é a própria usuário. Já tem usuário aqui. Login serve. Já tem. Tabela usuário. Vamos usar a mesma tabela para autenticar. Tá? Exatamente. Tá, olha só, pessoal. Então o que nós vamos fazer agora aqui? O que nós vamos fazer agora? Vamos continuar nosso trabalho, tá? Onde nós paramos? Onde nós paramos? Nós criamos na aula passada, vamos verificar aqui no nosso JDBC e nosso controller, usuário controller,
Olha só. O que nós fizemos aqui? Nós criamos um método do get, tá? Para processar uma lista. Nós começamos a fazer a lista, certo? Ou seja, quando chama esse método get, ele faz o quê? Ele imprime na tela a lista. Nós começamos a fazer ele. Lembra disso? Como faz para chamar esse método get através do browser? Hã? Então, como que eu chamo aqui, ó? Controller. Olha só, pessoal, como faz para chamar o server? Uso controller.do. Passamos. Qual método foi invocado no controller? Ó, uso controller.do. Qual método foi invocado lá dentro? Do get. Por que não foi invocado do post? Todos concordam? Vocês lembram disso, pessoal? Isso aqui tem que estar nem na ponta da língua, tem que estar já fora da língua já. Na ponta tá. E aí? Isso aqui tem que estar entendido mesmo, pessoal. Olha só. Chamou pelo browser. Deu um enter aqui, a requisição padrão é pelo método get. Tá? Para chamar pelo método post, como faz? Por exemplo, olha o nosso formulário aqui, ó. frm usuário.html. Enter. Olha só, esse daqui, o que ele faz? Salvar. Ele chama pelo método get ou post? Post. Por quê? Porque é um formulário? Porque ele está submetendo. Mas o fato dele ser um formulário não quer dizer que já é método post. Nós temos que especificar manualmente, dentro do método, da propriedade, método dizendo post. Porque se nós não especificamos essa propriedade do form, ele vai enviar pelo método get, que é o método padrão. Qual é a diferença do método get e do método post? Exatamente. O método get, além de ser visível na URL, a carry string, ele é feito em forma de carry string. Aqui nós podemos passar, tipo, x igual a 10, e comercial, sei lá, telefone igual a não sei o que, o nome igual a João. Ou seja, todos os dados vão sendo emitidos, vão sendo visíveis dentro de uma carry string. Isso aqui se chama carry string. Tá? O que é o carry string? Um conjunto de parâmetros, chaves e valor, chave, valor, após o nome do arquivo, após o nome do recurso. Isso é carry string. Então, no método get, nós chamamos de forma de carry string. Certo? No método post, nós não chamamos em forma de carry string. Nós chamamos dentro do cabeçalho HTTP oculto. Aqui ele também chama dentro do cabeçalho HTTP, nome, João. Esse nome vai passar como parâmetro. Enquanto que no método post, isso aqui não aparece. E o método post suporta uma quantidade maior de dados, porque já foi feito para postar. O método get foi feito para obter. Obter uma página, me traga uma página. Só que a gente é permitido passar alguns parâmetros para essa página, para que ela possa tomar decisão. Às vezes você fala, me traga uma página e passa para ela um valor qualquer, para ela poder tomar uma decisão lá dentro. Sobre, vou trazer, me traga uma página de notícia, por exemplo. Então eu posso fazer um parâmetro assim, ó. Página igual notícia. Me traga uma página de contato. Então, de repente, você pede para o serve left, ele traz uma página de contato. Olha só, isso aqui é carry string. Tá? Por exemplo, se entrar aqui no site da Hightech, ele ainda usa o padrão carry string. Vamos ver aqui. Olha só. Abrimos o site, hightechcursos.com.br. Olha só, aqui tem alguma carry string? Não, né? Vamos clicar aqui na página de cursos de programação. O que ele fez agora? Ele montou uma carry string. Quando ele não especifica, pessoal, o nome do arquivo, quer dizer que ele está chamando o próprio index, que é o arquivo principal. No caso aqui, em PHP. Né? Se fosse um servlet, seria, por exemplo, um controller. Um controller.do, se fosse feito em Java. Tá?
Pô, mas vocês dão um curso de Java e faz o site de PHP? A gente também dá curso de PHP. Tá bom? Então, só para justificar. Tá? Entenderam isso aqui? Então, olha só, carry string. Tá? Olha só. Então, nesse caso, não tem a carry string. Certo? Então, por isso que temos que entender bem a diferença do get e do post. Tá? Próximo passo. Próximo passo agora. Vamos fazer o quê? Esse formulário, tá vendo? Esse método get, ó, do nosso controller, ele está dizendo o seguinte: toda vez que vier uma requisição pelo método get, o que vai acontecer? Ele vai levar o que para a tela? Uma lista de usuários. Bom, tá ali a lista de usuários. Tá prontinho. Só que essa lista de usuários, ela tem que ser personalizada. Ela não pode ser exibida dessa forma. Né? Olha só. Vamos chamar aqui pelo método get. Olha só o que ele trouxe para nós. Trouxe uma lista de usuários. Tá, mas e aí? Quem que é esse primeiro usuário aqui? Como que ele chama? É só uma referência. Só trouxe a referência dele. Não trouxe os dados dele certinho. Mas eu quero mostrar os dados dele bonitinho na tela. Como que eu faço? Continuando, nós queremos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Queremos imprimir uma lista no browser completa. Primeira coisa a fazer, o browser entende que linguagem? Qual que é a linguagem que o browser entende? HTML. Então, se nós queremos imprimir essa saída, nós vamos imprimir essa saída dentro de um HTML. Nós podemos mandar um HTML lá para o browser que ele vai entender? Podemos? Podemos. Tudo que a gente mandar para o browser em HTML ele vai entender. Olha só, o que nós vamos fazer então? Nós podemos fazer assim, ó. Nós podemos criar uma string, olha só, uma string, e chamar essa string de HTML saída, que vai receber o seguinte comando HTML, ó. HTML, olha só, HTML, aí vai ter lá o comando dentro do HTML, vai ter a tag body, só acompanhando, ó, body, só para vocês entenderem primeiro, só entendam primeiro, tá? Depois copia, eu vou deixar vocês copiar. O principal é o entendimento. Eu posso fazer isso aqui. Ele começa com HTML e body, certo? Aí no meio desse HTML, no meio desse body, eu quero imprimir essa lista. Eu quero montar uma lista, eu quero montar uma saída. Então o que eu posso fazer? Eu posso navegar nessa lista e montando nessa lista de usuários um HTML contendo todos os objetos do usuário dentro, para poder levar para o browser. Olha só, seria algo mais ou menos assim, ó. Pode ser uma lista mesmo, um list. Seria mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia. Olha só. Vou fazer um HTML aqui, paralelo. Só presta atenção. Eu vou fazer um HTML aqui, paralelo, new file, new HTML. Só para mostrar para vocês como que a gente quer. Nós queremos isso aqui, ó, como saída, olha só. New HTML file. Nós queríamos isso aqui como saída. Vamos chamar de lista usuários. Lista usuários. Tá? Olha só. Nós queremos que ele mande algo mais ou menos igual isso aqui no nosso browser. Algo mais ou menos assim, ó. Nós podemos criar uma tabela, barra uma tabela, colocar uma bordinha na tabela, border, olha só, igual a 1. Isso aqui é HTML puro, tá, pessoal? HTML puro. Nós queremos algo assim. Isso aqui cria uma linha, tr cria uma linha, barra tr, quer dizer table row, table row, linha da tabela, tá? Agora uma linha tem vários dados dentro dela, table data, data de dados, ou seja, td. Então vamos colocar lá, ID do usuário na primeira coluna, na segunda nós vamos colocar nome do usuário, na terceira nós vamos colocar o login do usuário, e na quarta nós vamos colocar a senha do usuário. Olha só, nós queremos algo mais ou menos desse tipo, tá com frio? Mais ou menos desse tipo aqui, ó. Uma linha com várias colunas especificando os campos daquele usuário. E na linha de baixo, nós queremos mostrar, por exemplo, os dados. Por exemplo, ID. Seria algo mais ou menos assim, ó. O ID número 1, nome, João, login, JJ, senha, 1, 2, 3. Por exemplo.
Então, se ele quiser visualizar isso aqui, ó, se eu quiser visualizar isso aqui é uma HTML que organiza em forma de tabelas. Tá? Quem fez o curso de Flex é o grid, né? É o grid prontinho, mas aqui na HTML não tem nada pronto, tem que fazer tudo na mão. Tá? Tá? No framework tem tudo pronto os componentes. Tá? Então, olha só, seria algo assim, lista usuários.html. Olha só como saiu. Só que, claro, que isso aqui não tem nada a ver com o que veio do banco de dados. Eu fiz manualmente só para a gente chegar. Então, para cada usuário, nós temos que criar uma nova linha. Só para vocês entenderem. Eu estou montando um HTML puro só para mostrar para vocês o que nós queremos como saída. O que nós queremos como saída? Nós queremos isso como saída. Agora, como nós vamos fazer isso ao tirar de dentro do servlet, que é a questão. Seria assim, número 2, né? Usuário número 2, Maria, 1, 2, 3, tá lá, pronto. Vamos atualizar no browser. Isso que nós queremos que aconteça. Visualmente falando, é isso que nós queremos. Então, esse HTML é o HTML que gera aquela saída. Agora, como nós vamos colocar esse HTML para esse usuário controller entregar daquela forma? Então, nós vamos ter que montar esse HTML de forma dinâmica. Nós vamos ter que colocar todo esse HTML aqui, ó, tá vendo? Dentro de um loop ali dentro, para ele montando para nós. É assim que funciona. Então, preste atenção, como seria? Eu poderia copiar tudo isso aqui, ó, tá vendo? Table barra table, border igual a 1, e jogar dentro da string. Olha só o que eu estou fazendo, pessoal, só entenda o raciocínio. Eu vou montar de forma dinâmica aquela string. Vou pegar isso aqui, ó. Eu coloquei uma string saída que vai colocar essas tags dentro. Então, aí agora nós vamos colocar mais um table. Olha só entendo. Table 1, ali, pronto, table border 1. Fechei a string, pronto. Vou pôr um ponto e vírgula aqui. Então, dentro dessa string, eu estou colocando um texto, só que é um texto, um hipertexto dentro da string. É um texto, mas esse texto ele tem um significado para o browser. Aqui dentro ele só é uma string, mas quando eu mando ele para o browser sabe o que fazer com ele. Para o browser ele tem um significado. Aqui para nós, dentro da string, ele não vale nada, só é um texto para fazer nada. Dentro de uma string, um texto qualquer. Mas quando chega no browser, o browser consegue entender esses comandos aqui. Então nós vamos colocar uma linguagem HTML dentro de strings para poder entregar para o browser. Então, aqui ficaria assim, não se preocupe em copiar, isso aqui vai mudar, tá? Só para ensinar para vocês. Olha só, isso aqui vai mudar, é só para vocês pegarem a lógica. Aí seria assim, olha só, seria assim. Montei ali a saída, bom, vamos pegar a outra parte. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é fixo, não muda, o que muda é daqui para baixo, concorda? Isso aqui é o título da coluna. Se você observar aqui no browser, é o título das colunas, ó. Ele não muda, ele é fixo. Então, como ele é fixo, eu vou deixar ele também já de cara, dentro da própria string. Para não ficar muito extenso aqui, tá vendo, pessoal? Olha só. Para não ficar muito extenso, tudo numa linha só, eu posso ir acumulando, ó. HTML saída, entendeu? Mais igual esse conteúdo aqui. Novamente. Então, eu vou, tá? Ponto e vírgula. Poderia fazer isso? Olha só, poderia fazer isso? Poderia. Olha lá, tá vendo o que eu fiz? Coloquei um monte de tag lá dentro. Ou então, nós nem precisaríamos fazer essa concatenação aqui também, no string. Opa, saiu aqui. Foi de propósito, tá, pessoal? Vou fazer a propaganda da Hightech no vídeo aqui. Olha só. Aqui que a gente pode fazer? A gente pode tirar isso aqui também e fazer tudo como se fosse uma coisa só, tá vendo? Olha só. Só que eu dou um enter. Aí gera um mais. Esse mais quer dizer, continue na próxima linha. Continue na próxima linha. Ou seja, está na mesma variável. Faz parte da mesma atribuição, como se estivesse na mesma linha. Só que se der um enter, ele gerou um mais dizendo, tá na próxima linha, continua. Aí ele concatenou automaticamente. Abriu outro, aspas, e fecha aspas. Para cada linha tem que abrir e fechar aspas. Para cada linha. Beleza. Fizemos a primeira parte, que é essa parte aqui, ó. Né? Que é essa parte aqui. Agora, daqui para baixo, cada linha desse aqui, ó, cada tr/tr representa uma linha que contém um registro lá no banco de dados. Então, nesse caso, nós vamos copiar isso aqui. Nós copiaríamos isso aqui. E levaríamos para cá. O que vocês acham que eu tenho que fazer aqui para poder escrever cada objeto da lista? Olha só o meu gesto que eu estou fazendo. O que vocês acham?
Um loop. Um loop. Né? Eu tenho que fazer um loop por quê? Porque eu tenho que navegar em cada item da lista, tirar objeto por objeto da lista e imprimir cada objeto da lista dentro de um TR desse. Dentro de um TR desse. Eu pego o primeiro objeto da lista, imprimo aqui. Pego o segundo objeto da lista, gero um outro para ele. Terceiro objeto da lista, gero um outro para ele. Assim eu vou gerando dinamicamente o HTML, conforme o que tem na lista. Eu vou extraindo da lista e jogando dentro do HTML. Então, o que acontece? Consegui entender isso? Ó, o que eu faço aqui? Então eu faço um for, um loop, que vai de quanto até quanto? Exatamente. Eu posso fazer o seguinte, como faz para navegar numa lista usando for each? Qual é o tipo de objeto? Qual é o tipo de objeto? É uma lista de usuário. Então eu crio um objeto usuário, vou chamar de U, certo? Vou tentar chamar de usu, tá? E qual é a lista que ele tem que navegar? Qual é o objeto que tem que navegar? Lista. Ali. Abre e fecha a chave. Esse for, ele já é capaz de navegar na lista. Esse usuário, ó, esse for, o que ele faz? Ele pega o primeiro objeto da lista, depois, quando dá a próxima volta, ele pega o segundo objeto da lista, o terceiro objeto da lista, o quarto objeto da lista. Então esse for também dá. Essa aqui é uma forma de fazer. A outra forma de fazer seria assim, for de, por exemplo, int e de 0 até a lista ponto size até i menor que a lista ponto size e mais. Também é outra forma. Tá ali. Fecha chave. Outra forma de fazer também. Tá? Fazer o loop nessa. A outra forma é por iterable, mas não precisa agora, por iterator. Não precisa mexer com isso aqui agora. Tá? Então, beleza. Então, isso aqui é a parte de sintaxe básica do Java. Quem tiver dúvida disso aqui, eu mando o material de Java O. Tá na lista lá. Pode baixar a lista do curso de Java O, que a gente faz bastante coisinha nesse tipo. Tá? Esse aqui é o tal do for each. E agora? O que fazer? Já fiz um loop. Vamos. Eu tenho que montar dentro desse loop, para cada usuário desse, que o usuário é o quê? É um objeto da lista. Cada vez que ele der a volta, o usu é o primeiro registro, agora o usu é o segundo, agora o usu é o terceiro. Para cada usuário, eu tenho que montar o quê? Um HTML de saída para ele. Então, aqui nesse caso, eu falo que o meu HTML de saída recebe mais igual, vou concatenar com esse carinha aqui, ó. Que no caso eu peguei o João lá, que estava fixo, só para a gente ter ele como exemplo. Aí, é claro que nós não vamos deixar número 1 aqui fixo. Por quê? Porque esse 1, quem é que vai definir esse 1? O ID de quem? Do usuário. Quem é o usuário aqui dentro desse loop? Quem é o usuário aqui dentro desse loop? O usu. Então, nesse usu que vai estar esse número aqui, ó. Então, como que eu faço? Eu não posso deixar ele fixo. Eu tenho que separar o texto, olha só, da esquerda, vai um pouquinho, vai para cá, para a esquerda, vai um pouquinho para a direita, e aqui eu vou ter que colocar um mais, para concatenar com a variável. Qual é a variável? Usu.getID. Olha só, então eu extraí desse usuário o getID. Por que eu precisei separar assim, com concatenação? Esse não é demais, quer dizer concatenar. Por quê? Exatamente. Ó. Isso aqui não funciona. Vai sair na tela usu.getID. Não funciona. Mas para ele processar a variável, eu tenho que tirar ele da string. Então eu coloco o sinal de mais, do lado direito, sinal de mais, do lado esquerdo e ali. Então separei. Agora nós acessamos quem? A variável. Ali. E esse aqui? O que eu faço aqui nesse lugar? Get nome. Mas aí, fala pra mim, o que tem que fazer agora? Aspas, mais usu.get nome. E agora, mais aspas. E fecha. Tá? Ok? E agora? E aqui, nesse JJ, o que eu faço? Aspas, mais usu.get login, mais, abre aspas, e mais? Fechou. E na senha? Abre aspas, mais, usu.get
É, ele vai montar o MD5 lá, mas só pra gente fazer consulta, pra testar. Beleza. Terminou? Vamos verificar se terminou mesmo? Nós fizemos isso aqui, ó. Isso aqui vai ser montado dinâmico, né? A primeira vez ele imprime isso, a segunda vez ele vai gerar isso. Ele vai acumulando dentro da variável. E agora, depois que termina, o que está faltando? Ó, fechar até a tabela, fechar o HTML e o body. Tá vendo isso aqui, ó? Tem que fechar no final. Como que a gente fecha no final? Olha só. Fecha no final. O que a gente faz aqui? Depois do for, a gente faz o quê? HTML saída, mais igual, abre aspas, fecha aspas, e como que é? Ali, ó. O que não é tão fácil? Ah, é detalhezinho? E agora? O que ele está falando aqui, pessoal? HTML saída. O que está falando aqui? O valor da variável local HTML saída não está sendo usada. Na hora de mandar sair, não, está declarada. Está falando que ela não foi usada. Used. Não foi usada. Tá, você declarou, encheu essa lista de HTML, mas e aí? Falta imprimir. Aqui no lugar da lista, a gente imprime quem agora? HTML saída. Olha só, entendeu? Porque quem que eu vou mandar para o browser? Todo esse processamento desse HTML aqui. Esse aqui é o que manda o browser. Esse print white é o que manda o browser. Vamos verificar agora lá no browser. Se eu chamar o nosso... Essa lista aqui não tem nada a ver mais, tá, pessoal? Aquela lista foi só nosso modelinho para a gente entender o que a gente tinha que fazer de forma dinâmica. Tá? O que nós temos que chamar aqui? Ah, legal, o browser não entendeu nada. Ele pegou esse monte de texto e jogou na tela. E aí? E agora? Vamos configurar essa saída aqui? Vamos ver aqui. Saída, ponto. Como? Ah, tá, HTML. Tá certo. Eu já ia fazer um método longuês aqui. Deixa eu... Opa! 404. Start. Vamos ver se... O que aconteceu? Olha só, vamos exibir o código-fonte disso aqui. Olha só, o que aquele nosso algoritmo elaborou. Olha o que ele escreveu. Ele escreveu tudo aqui para nós, ó. No browser. Tá meio esquisitinho, tá? Assim, visualmente falando, tá meio... Não tá muito fácil de ler, né? Mas eu posso copiar aqui, ó, só pra gente visualizar. Posso copiar aqui e jogar aqui dentro, no lugar desse, ó. No lugar desse. Vou ter que... pode ser no lugar desse. Vou tentar dar o Ctrl Shift F, ele alinha pra nós. Olha só o que ele escreveu. Olha só, esse HTML, body, table 1, olha lá, tr barra tr, tá vendo? Ele escreveu certinho. Todos esses tr barra tr, exceto o primeiro, ó, foi o loop que escreveu. E foi acumulando na variável. No final, olha só o que ele mandou pro browser. Ele mandou isso aqui pro browser. Como o browser entende isso daqui, então ele imprimiu daquela forma. Olha só. Fechei o código-fonte, olha só o que ele fez com isso. Então, dessa forma, nós melhoramos a saída. Agora, pessoal, como exercício, eu quero que vocês façam uma página dentro do servlet que traga uma saída como essa aqui. Como essa aqui, ó. Esse aqui é o HTML que eu quero que vocês façam. Esse HTML eu quero que vocês façam lá no servlet para ele poder mandar para o browser. O que vocês acham? Hã? E aí? Vocês vão colocar tudo isso aqui dentro da variável HTML saída, tá? E vão personalizando tudo. No final, eu quero que manda para o browser esse HTML aqui. O que vocês acham? Hã? E aí, pessoal? O que vocês acham? Vocês topam pegar todo aquele HTML lá e colocar aqui dentro? Deixa eu ver se alguém fala que topa. Tá só o brinco aqui, gente. Vocês vão participar? Não, pessoal, não precisa copiar aquilo lá não, tá? Não precisa copiar aquilo lá não. Nós não vamos trabalhar daquele jeito. Tá? Aquilo lá, pessoal, é a forma
mais é a forma mais ignorante possível de se fazer isso, tá? É a mais bruta mesmo. É a mais tosca que tem que fazer, tá? Então, mas é assim que se faz. É uma forma de se fazer. Eu não vou deixar vocês fazer isso aqui, tá? É só para vocês aprenderem que para que serve isso aqui, que isso é possível ser feito. Mas para isso, graças aos criadores do, da tecnologia, eles colocaram para nós uma forma de bolarmos essa saída sem precisar ficar pondo tudo dentro de variáveis, de string, manualmente e facilitar o nosso trabalho. Para isso que existe o JSP. O JSP nós vamos fazer exatamente isso daqui. Só que ao invés de fazermos assim, nós vamos entrar dentro de um ambiente já HTML para trabalhar. Então, agora, por que eu fiz isso aqui, pessoal? Para vocês entenderem que dessa forma dá para fazer. Só que o trabalho é muito grande. Como que eu vou fazer uma página dessa aqui, por exemplo, com esse layout aqui, dentro de uma variável string? Como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Esse HTML todinho aqui, ó, exibir código-fonte da página, todo esse HTML, como que eu vou trabalhar nisso aqui dentro de uma variável string? É muita coisa para fazer dentro de uma variável string. Não dá. Então, devia existir um outro método, uma forma de se trabalhar com HTML sem ser colocando HTML dentro de variáveis e strings. Para isso que existe o JSP, que é o que nós vamos começar a trabalhar. Então, não vou deixar vocês copiar isso aqui. Eu vou deixar esse exemplo para vocês, eu vou postar no grupo lá. Tá? Até postar no grupo para vocês. Vou colocar aqui na apostila, mas vocês não precisam fazer assim. Porque não é assim que você vai trabalhar no dia a dia. Tá? Vou deixar para vocês, depois você pode ter experiência. No curso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, ao invés de trabalhar dessa forma, nós vamos, nesse ponto, nós vamos redirecionar para uma página JSP fazer isso para nós. Nesse exato ponto aqui, ó. Ao invés da gente fazer esse trabalhão, a gente fala, não, toma, JSP, faça isso para mim, elabore um layout para mim. Aí, então, isso, Java Server Pages. Ou seja, a página que vai ser processada no servidor e que vai ter o processamento feito em Java. Java Server Pages. Eu já ia explicar, mas obrigado por ter adiantado a questão. Tá joia? Então, continuando, pessoal, nesse caso aqui, tá? Eu vou até mandar esse código para vocês na lista, tá? Para que vocês possam ter acesso aí. Olha só, vou mandar aqui na lista para vocês rapidamente. Então, estou mandando aqui, qual que é o e-mail da lista? Hightech Cursos, Java Web, certo? Olha aqui, Servlet, exemplo de Servlet, não é Servlet não, Servlet. Servlet com HTML de saída. Tá? Exemplo de Servlet com HTML de saída. Eu vou mostrar ali o código certinho, tá? Então, tá saindo ali, mandei para vocês. Aqui todos vocês vão receber agora. Então, vou colocar aqui, CJ Web 1. Aí, pronto. Ali foi. Beleza. Ok? Tá? Esse exemplo aqui também, eu vou deixar esse exemplo lá no material para vocês terem uma referência. Então, como eu tinha dito, nós não vamos trabalhar dessa forma, tá? Implementando o HTML no Servlet, como está aqui no material. Nós vamos implementar o HTML no JSP, numa tela de saída apropriada para escrever HTML. Tá vendo esse arquivinho aqui, ó? Lista usuários.html? Tá vendo esse arquivinho? Nós poderíamos aproveitar esse mesmo arquivinho para poder ser a nossa lista. Já está mais ou menos programado aqui, ó, né? Ou então, olha só, pessoal, o que nós podemos fazer? Eu vou até apagar isso aqui, tá? Vou até apagar isso aqui. Olha só o que nós podemos fazer. Nós podemos renomear aquele arquivinho para JSP, ou nós poderíamos fazer da seguinte forma. Presta atenção, clico direito, new, JSP File. JSP File quer dizer o quê? Uma página JSP. Essa página JSP, quer dizer, essa página é feita em Java, o processamento é no servidor,
Tá? P, página, ou seja, o objetivo do JCP é único, é saída. O objetivo do JCP é saída. Vou imprimir no browser algo que vai ter processamento do servidor, JCP. JCP é saída. Tá? Então, para evitar da gente escrever HTML direto dentro do browser, dentro do servlet. Se nós não queremos escrever o HTML dentro do servlet, a gente passa para um JCP. JCP não existe, tá? É JCP, tá bom? É que travou a língua aqui. JCP fazer o trabalho dele, tá bom? Aí a gente começa a falar bastante, faltando tereré. Deixa eu tomar um pouco de tereré. Então aqui, ó, lista, usuários, deixa ali, JCP, ó, ponto JSP. Olha só, vamos dar um next. Aí ele vai perguntar aqui para você, qual vai ser o template que você vai usar? Template, qual é o modelo de JCP? Existem vários templates. Vamos utilizar o template padrão. Tá? JCP usando HTML puro, normal. Usando HTML. Tá? E finish. Pronto. Tá ali. Olha só o que nós fizemos. Montamos uma página HTML pura. Vocês estão vendo que essa página é uma página HTML? Agora, o que diz que essa página é HTML que vai ser processada no servidor? Exatamente. Essa anotação, pessoal, diz isso, diz a configuração dessa página. Diz que essa página utiliza da linguagem Java para fazer o seu processamento do lado do servidor. Essa página possui um conteúdo em HTML, é o tipo da saída dessa página, que vai mandar para o browser, a saída em HTML. Tá? Char7 é a codificação dessa página, a codificação de acentos, caracteres, utilizando o nosso padrão de idioma. E o page encoding, que é a mesma coisa. Agora, aqui embaixo, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer o seguinte. Bom, já que ela é uma página que vai ser processada no servidor, então eu posso programar em Java aqui no meio? Posso, já falei, a linguagem que vai processar essa página é o Java. Tudo isso aqui, pessoal, vai substituir aquele nosso string HTML saída. HTML vai sair, vai ser substituído. Tá? Então, ao invés de nós termos esse HTML saída aqui, ó, esse HTML saída vai se transformar nessa página. Lista JCP, todo esse processamento é como se ele fosse parar aqui dentro desse HTML saída. Então, vamos fazer algo desse tipo, para depois ele ser impresso. Tá? Então, nós vamos criar o JCP, vamos pegar o código, tá vendo esse código aqui? Ó? Olha só, isso aqui é algo parecido com isso que nós vamos fazer. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, de raiva. Pronto, vou apagar isso aqui. Vou falar para ele o seguinte, ó, a partir de agora, você não tem mais a responsabilidade de fazer a saída. Acabou. Tirei a responsabilidade da saída para o servlet. O servlet não faz mais a saída. Tirei. Você não vai fazer mais a saída. Quem vai fazer a saída, então? O JCP. Então, como que eu falo que o JCP vai fazer a saída? Como que eu falo? Eu dou um comando para ele fazer um encaminhamento. Um encaminhamento para o JCP. Olha só, eu quero que vocês entendam esse desenho aqui. Ó. Quase isso. Daqui nós vamos ter que fazer um encaminhamento. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Encaminhamento. Pronto. Um encaminhamento ao JSP. Esse encaminhamento que nós vamos fazer para o JSP, ele vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer um desenho aqui para tentar explicar para vocês. Quero que vocês entendam bem e prestem bem atenção aqui. Tá? Olha só, como que vai funcionar isso aqui? A gente desenha aqui nesse momento um servlet. Beleza, esse é um servlet, certo? Como chama esse servlet? Usou o controller. Deixa eu selecionar aqui. Vamos lá. É o nosso usuário controller. Pronto, tá ali. E usuário também não, usuário. Pronto. Beleza. Agora, olha só. O ponto do, na verdade, é só quando você chama pelo browser. Mas aqui, internamente, o nome dele é esse aqui, o nome da classe. Mas quando você chama pelo browser, é um atalho que a gente vincula com aquele elemento. Tá ali. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Essa tela,
Tá, então, aqui a minha resolução está um pouco esquisita aqui. Aí, inclusive, eu vou até aumentar um pouco a borda para ficar visível aqui nessa resolução mesmo. Pronto, tá ali. Esse desenho nada mais é que o quê? Um JSP. Usuário, lista de usuário, lista de usuário, ponto, lista de usuários, tudo minúsculo que a gente fez, né? Lista de usuários, ponto, JSP, ali. O que vai acontecer, pessoal? Presta bem atenção nisso aqui, você tem que dominar isso aqui, tá? Muita gente não sabe a diferença de server, de JSP, que cada um, quando que usa cada um, tá? Então isso aqui vai esclarecer, vai ficar cristalino, tá? Na mente de vocês, para que serve cada um desses recursos. Esse objeto, nós temos ali a tela, certo? Nós temos aqui o browser, nosso navegador. Pronto, tá ali. Esse browser, aqui a tela, vai fazer a requisição para o servlet pelo método get. Então, vai vir aqui e vai fazer uma requisição pelo método get. Beleza. Ali. Fez uma requisição pelo método get. Certo? Tá lá. Eu diminui o tamanho dessa imagem aqui, que acho que é isso que está me atrapalhando aqui. Pronto, agora ficou tranquilo. Beleza. Tá ali. Essa tela fez uma requisição pelo método get para o servlet. Qual que é o método que vai ser processado? Do get. Olha só, do get. Não. Nesse caso, a gente fez a requisição pelo método get para chamar a lista. Não pode, com certeza. Pode sim. Mas aqui nesse caso, a gente fez uma requisição pelo get para chamar a lista, que a gente programou lá dentro dela, né? E request e response. Beleza, tá ali. Mas poderia ser pelo post, mas não é um indicado nesse caso. Quando o get você quer que traga algo. A lista é um retorno. Você está pedindo uma lista. Então é método get. Quero que você me traga, obter. Get é obter. Me traga uma lista. Get. Então beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Quem que criou esse objeto de request e esse objeto de response para nós? O que tem dentro desse objeto de request e objeto de response? Temos aqui um objeto de requisição e um objeto de resposta. Aqui, ó. Olha só, presta atenção. Nós temos aqui dois objetos, certo? Quem colocou esses dois objetos para nós aí dentro? Quem construiu esses dois objetos? O request e response. Não, quem construiu, quem que deu um new nesse objeto aqui de requisição e quem que deu um new nesse objeto de resposta. Nós fizemos isso na mão? Em algum momento você deu new, HTTP, servlet request. Quem fez isso para nós? A gente já viu. Não. Quem deu um new no usuário controle? Quem instanciou ele para nós? Quando você faz a requisição para o Tomcat, quem que instancia o usuário controle? O servlet container. O Tomcat que instancia para nós o usuário controle. Não. O servlet container. O Tomcat tem uma rotina interna que ele que vai instanciar para você o usuário controller. E ele que criou o request e o response. Certo para você? Lembra que a gente fez isso aqui? E agora? Ele fez esse request e response. Tá. Dentro desse request tem os dados da tela. Tudo que foi pedido da tela. Beleza. O que vai acontecer? Nós queremos que quem continua o processamento desse do get é a lista. Então, em algum momento aqui dentro, nós fizemos o quê? Nós pedimos para um objeto, vamos chamar aqui esse. Nós pedimos aqui o objeto DAO, nós criamos um objeto DAO e pedimos para ele uma lista. Pedimos para esse objeto usuário DAO uma lista. Lembra disso? Usuário DAO, o que nós pedimos para ele? Uma lista. Certo? Esse usuário DAO entregou uma lista para quem? Para o usuário servlet. O usuário servlet quer fazer o que com essa lista? Passar para quem? Para a tela. Quer mandar para a tela imprimir. Entenderam isso aqui? Olha só. Eu estou pondo esse objeto request esse response aqui, pessoal. Vou até diminuir ele, para ele ficar mais
para menos espaço, tá ali. Um desenho meio diferente, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só, que esse request e esse response, eles vieram do Tomcat, do Serverless Container. Mas o que tem a ver com a lista? Isso não tem nada a ver com a lista, tem tudo a ver com a lista. Tudo a ver com a lista, por isso que eu estou colocando aqui. Então, ele está ensinando para vocês algo que não tem nada a ver. Agora, olha só, esse usuário DAO, o que ele faz? Ele entrega a lista para o nosso usuário controller. O que o usuário controller? Exatamente. O que esse usuário controller quer fazer? Ele quer imprimir essa lista que o DAO trouxe aqui nessa JCP. Então nós vamos ter de alguma forma pegar essa lista que ele retornou, ele vai retornar uma lista para nós, certo? Aqui, eu vou colocar aqui um objeto que é a nossa lista. Isso aqui é a nossa lista. Dentro desse objeto tem a lista. Ali, ele trouxe uma lista para nós. Ele precisa pegar essa lista, esse objeto está cheio de usuários aqui dentro, ele precisa passar para o JCP. Como que ele vai passar para o JCP essa lista? Ela tem que estar de alguma forma aqui, para que o JCP possa imprimi-la. Nesse momento, ela está aqui, no Serverless. Quem entregou foi o DAO, então está aqui. Nós recebemos dentro do Serverless. De alguma forma, o JCP tem que ter acesso a essa lista, para ele poder... É um outro arquivo, concorda que é um arquivo diferente? Esse é um arquivo e esse é outro. Como que nós vamos passar o ponteiro dessa lista para esse JCP? Como nós vamos passar isso? Então, dentro do request e dentro do response, dentro do request, nós conseguimos atribuir dentro do request um ponteiro de qualquer objeto, ou vários ponteiros. Dentro desse objeto request, ele existe um comando chamado setAttribute. Esse comando setAttribute, a gente pode colocar aqui uma chave, vírgula, um valor. Pode ser string ou pode ser ou qualquer outra coisa. No caso, essa chave, e eu vou colocar aqui nessa chave, no caso, o ponteiro, a lista. Isso aqui é uma lista. Lista. Olha só. Lista. Está ali. Então, de alguma forma, eu vou colocar dentro essa lista, que já está dentro do controller, tá aqui, a lista está aqui dentro, certo? Eu vou colocar dentro desse request um ponteiro para essa lista. Ah, por que eu vou pôr dentro do request? Porque até então, essa lista, ela está dentro do controller, mas eu vou colocar um ponteiro dessa lista dentro desse request. Ah, por que eu vou pôr o ponteiro da lista dentro do request? Porque eu consigo encaminhar esses dois objetos para o JCP. Se eu consigo encaminhar esses dois objetos para o JCP, então quer dizer que o JCP tem acesso ao request e tem acesso ao response. Como nós vamos colocar dentro do request o ponteiro da lista, então quer dizer que esse JCP vai ter acesso ao request e logo vai ter acesso à lista. Porque dentro do request, nós vamos colocar o ponteiro dessa lista. Então aqui dentro desse request, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui dentro. Vamos chamar essa chave de lista também. O nome da chave é lista. E o nome do ponteiro, esse lista que está sem aspas, é esse objeto. Então aconteceu isso aqui, ó. É como se acontecesse aqui. Vou até tirar o objeto aqui de dentro para ficar mais fácil. Dentro desse request, tá vendo? Essa bolinha aqui, ó, é o request. Nós colocamos setAttribute. Nós colocamos um atributo dentro do request. Ou seja, quer dizer que dentro desse request agora tem um ponteiro chamado lista dentro dele, que sabe, esse lista sabe o endereço desse objeto. Ali. Então, dentro do request, nós colocamos um ponteiro da lista. Está aqui a lista. Eu só tirei ela aqui de dentro, pessoal, por causa da questão de espaço. Tá? Então, quer dizer que o request agora tem o ponteiro para isso. Então, se eu passar o request e o response para o JCP consegue extrair de dentro do request o ponteiro da lista. Então, o que nós temos que fazer aqui é o seguinte. O usuário controller precisa pegar a lista, colocar dentro do request o ponteiro da lista, como um atributo, chave e valor, e passar os dois objetos para o JCP. Nós não conseguimos passar o objeto usuário para lá direto. Toma o objeto lista. Nós não conseguimos pegar essa lista aqui, ó, e passar ela direto para lá. Perdão. Não consigo jogar ela para outra tela para imprimir. O que eu posso passar para outra tela, por uma regra, o Servlet consegue passar para outra tela o request e o response. Só isso aí. Agora, mas aí, então como que eu vou passar a lista? Então coloca como se você abrisse uma gavetinha no request, coloca a lista lá dentro, fecha e manda o request para lá.
Como o request é acessível pelo JSP, então o que o JSP vai fazer? Vai abrir a gavetinha do request, vai tirar a lista e vai imprimir. Entenderam isso? Então imagina um request, quando você põe 7 atributos, na verdade você abriu a gaveta, colocou a lista dentro, fechou a gavetinha e toma o request, mandou o request para lá, com um agregado dentro, que é um atributo que a gente chama. Um agregado é um atributo. Acrescentamos um objeto dentro do request. E agora, a lista precisa abrir a gavetinha, só que a gaveta, nós colocamos na gaveta um rótulo chamado lista. Tá vendo isso aqui, ó? Esse a gente pode chamar assim, ó. Vamos supor que a gente poderia chamar assim, só para ficar mais simbólico, gaveta, vamos supor assim, tá? Gaveta, lista. Só para ficar simbólico, nós não vamos trabalhar assim. Mas nós poderíamos fazer assim, ó. Olha só. Dentro desse request, tá vendo o request? Nós colocamos uma chave chamada gaveta lista. Só para ficar simbólico, ó. Gaveta lista, tá vendo? Colocamos uma gaveta lista. E o que nós colocamos dentro da gaveta? A lista. Aqui é o nome do rótulo, é o título que vai na frente da gaveta. Eu posso ter 30 gavetas. Então cada gaveta tem um títulozinho na frente. Gaveta lista, gaveta não sei o quê. Entendeu? E essa lista é o que está dentro da gaveta. É o que está dentro dela. É ponteiro. Sempre é ponteiro. Sempre é ponteiro. Não, na verdade, o JSP ele não vai ter acesso direto. O JSP ele tem acesso apenas ao request e ao response. Se você coloca dentro do request uma chave, que no caso seria uma gaveta, um atributo, uma gaveta, chamado gaveta lista. Então, esse JSP vai ter acesso aqui de dentro, ele vai acessar essa gaveta lista, certo? E dentro da gaveta lista, quem é que vai estar dentro? Um ponteiro para a lista. Então, quer dizer que o JSP vai, através dessa gaveta, vai conseguir enxergar esse objeto. Então, antes da gente passar o request para lá, nós vamos colocar dentro desse request a lista. Então, o que a gente precisa fazer? Deixa eu só salvar isso aqui. Bom, depois eu vejo isso aqui. Tá. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer isso aqui, ó, no código. Primeira coisa, eu já tenho a lista na minha mão? Já tenho. Segunda coisa, o que tem que fazer? Olha só, primeiro, eu faço o quê? Primeiro já aqui, né? Primeira coisa, eu tenho a lista. Primeiro, obter a lista. Obter a lista. Segundo, depois que eu tenho a lista, o que eu faço? Vou colocar engavetar ela no JSP, ó. Engavetar. Não, esses termos não existem, tá, pessoal? Se você procurar no Google lá, engavetar no JSP não é um nome técnico, tá? É atribuir, 7 atributos. Mas eu estou colocando de forma didática aqui, tá? Engavetar no request. A lista. Tem que dar um nome para a gaveta. Então, vamos lá, request, ponto, 7 atributos. Aqui eu tô... Como vai chamar minha gaveta? O rótulo da gaveta. Pode chamar de lista mesmo? Vou chamar o rótulo de lista também. Agora, quem é que eu vou pôr dentro desse rótulo, dessa gaveta? A própria lista, o objeto lá, o ponteiro do objeto. Estão entendendo aqui? Tá, e agora? Pronto, já coloquei a lista dentro da gaveta. Próximo passo. Encaminhar para o JSP. Que esse aqui é encaminhamento, né? Fiz duas vezes o mesmo comentário. Agora eu vou encaminhar. Como que eu encaminho para o JSP? Eu faço o seguinte comando, request, ponto, get, request, dispatcher. Esse objeto, pessoal, olha só, ele é um objeto especial do request, esse request dispatcher, que ele é um objeto que é capaz de encaminhar para o JSP o request e o response. Ele tem um método chamado forward que faz esse encaminhamento para nós. Tá? Eu tenho que dizer, bom, esse dispatcher, ele vai despachar, tá, o fluxo, vai despachar quem que ele despacha? O request e o response. Quando fala despacha, ele vai simplesmente continuar, passar o ponteiro do request e response para outro arquivo. Ele vai encaminhar para outro arquivo, os ponteiros. Tá? Por que ele tem que continuar passando o request e o response? Porque chegou da tela da requisição, bateu no server, os dados da requisição tem que continuar indo para outra tela, lá para o JSP. Oi? Exatamente. Agora, quem que é que vai receber esse request? Lista de usuários, .jsp. Eles que vão capturar. Esse request dispatch, ele me retorna um objeto de que tipo?
esse método get request dispatcher. Isso daqui, pessoal, você tem que já estar na ponta do queixo, isso aqui, ó, essa pergunta. Quando eu passo o mouse em cima quando eu passo o mouse em cima do método, a gente tem que olhar a assinatura do método é tudo isso aqui, ó. Você já tem que saber o que o método retorna e o que o método espera como parâmetro. O que esse método espera como parâmetro? Uma string. O que ele retorna? Request dispatcher. O que é request dispatcher? Não conheço, mas é o que ele mostra. De que pacote está esse cara aqui? Se eu quiser ter uma variável local para receber esse request dispatcher aqui, qual que é o tipo da variável? Request dispatcher. Request dispatcher. Vamos chamar isso aqui de saída. Tá? Recebe request dispatcher. Certo? Então, beleza. Agora essa saída, eu vou encaminhar ele forward. Ele encaminha o request e o response para quem? Para a lista. Então, esse caminho, esse comando saída é que faz o encaminhamento. Então, o que ele fez? Entrou um request na requisição e um response, certo? Toda requisição gera um request e um response. O que ele fez? Buscou uma lista no banco, colocou, engavetou a lista dentro do request e mandou. Mandou o request e response para quem? Para o JCP. Agora, o JCP, o que ele vai fazer? Ele precisa capturar a gaveta, abrir a gaveta, tirar a lista dentro dela e imprimir. Entendeu? Então, só para entender, como que a gente acessa esse comando, isso que se chama delimitador. Tá? Esse delimitador é um delimitador que separa o que é HTML puro do que é Java. Então, nós vamos programar em Java aqui dentro para poder capturar do JCP, nós vamos acessar o request para poder tirar de dentro do request a lista. Então, existe uma variável implícita, se você der contra espaço aqui, ó, ele vai mostrar o que o JCP consegue acessar por padrão. Por exemplo, o JCP por padrão, ele já consegue acessar o ponteiro do request. Por padrão, o JCP já consegue acessar o ponteiro do response. Então, quando eu ponho aqui, ó, request, já é o ponteiro do request que foi mandado para ele. Já é exatamente esse request aqui, ó. Quando você manda o request para ele, através daquela variável implícita, request, ponto, ele já acessa aquele objeto que foi mandado para ele. Então, aqui eu coloco get attribute. Por quê? Se aqui eu estou fazendo um set attribute, olha o nome do atributo, nome da gaveta, lista. Então, ali eu vou dar um get attribute. Qual é o nome da gaveta? Lista também. Certo? Só que esse get attribute, entenda bem, depois copio. Esse get attribute, ele te retorna para dentro da gaveta. Só que ele te retorna de forma genérica. Qual é o tipo do retorno do método get attribute? Tipo do retorno do método get attribute? Object. Aqui, ó. É isso aqui. Quando eu perguntar qual que é o tipo de retorno do método, ele é nesse caso, ele é um object, nesse caso. Tá, mas eu tenho certeza que o que está lá dentro daquela gaveta é uma lista de usuários. Então, se eu quiser ter uma variável local aqui para receber o retorno desse método, quais são as formas de declarar? Eu posso declarar como object, ou eu já posso declarar direto como lista de usuários. Só que para isso eu teria que fazer uma conversão. Olha só. Então eu posso fazer list, tá vendo? List de usuário, que eu já tenho certeza, e vou chamar ele aqui de lista. Olha só. Ó, de lista. Uma variável local, lista. Certo? Só que ele vai dizer aqui, o compilador, ó, não posso converter um objeto para lista. Mas a gente sabe que dentro dele é uma lista. Então a gente faz um casting, uma conversão. A gente pega isso aqui e converte. Entenderam? Força tipo. A gente sabe que o que está lá dentro desse atributo é uma lista de usuário. Então pode converter antes de atribuir. Tá? Se nós não tivéssemos essa certeza, ia poder dar um problema aqui na compilação, no cache. Tá? Ia dar um cache exception. Pronto, beleza. Então nós já fizemos o bate-bola. O que é o bate-bola? É o nome técnico que se dá para esse forward. Então eu mandei a bola do request para lá e aqui nós capturamos ela com a gaveta. Entenderam? Tá. E agora, o que fazer? Próximo passo. Aplicar a lógica. Qual que é o próximo passo? Já estou com a bola do request na mão.
E agora, qual que é o próximo passo? Hã? Eu tenho que varrer, percorrer a lista. Eu tô com a lista na mão, tá ali, a lista na minha mão. O que, que eu faço? Eu faço um for. Eu faço um for. Aí começa a mesma coisa que a gente fez. For de quê? É um loop em cima de quem? Da lista. Qual é o tipo da lista? Lista de usuário. Usu, dois pontos, lista. Aí abre chaves. Tá, mas e aí? E o HTML? Ah, o HTML pode ficar fora do for. Olha só, vamos mesclar. Vamos ter que armazenar dentro de string novamente. Vamos mesclar. A gente põe aqui a tag table. Fecha a tag table. Tá. Só que table tem que estar fora do for, lembra? Se a gente observar o método Lunga, cadê? Não está aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Está na apostila. Olha só, a tabela, o título da tabela e a primeira linha, ela fica pro lado de fora. Porque o loop só vai preencher o conteúdo da tabela e depois a saída, fica, o fechamento da tabela também fica fora do loop. Então o que vai dentro do loop é apenas a criação de cada tr/tr, cada linha. Enquanto que externamente aqui nós temos a abertura da tabela e aqui o fechamento da tabela. Olha só, então nós vamos aplicar a mesma lógica aqui. Nós vamos colocar assim, tá? O table vai ficar fora do loop, vai ficar assim, ó, table, certo? Table. Agora dentro do loop, vamos fechar aqui esse delimitador, fecha chave. Olha só, quer dizer que é o seguinte, ó, isso aqui é um comando Java e todo comando HTML que tiver no meio desse Java vai ser processado desse for. Tá? Porque ó, eu abri o chaves e fechei a chave. Mas olha só, se eu pôr uma chave sem um delimitador assim, ó, ele vai falar, mas esse cara aqui é HTML, não é? Não existe isso aqui é um comando HTML. Fala, não, isso aqui é um comando Java. Então, peraí, então, isso aqui. Porque esse chave faz parte do Java, não faz parte do HTML. Entendeu? Aqui começa o Java e aqui termina o Java. Porque aqui no meio eu vou pôr HTML. Se não tivesse esse intervalo, ia ficar assim, ó. Olha só, assim, normal, ó. Começou o Java, certo? Ó. Terminou o Java. Começou o Java, terminou o Java, abre chave, fecha chave. Só que aqui no meio eu vou pôr HTML. Então eu tenho que fechar o Java, ó, eu fecho o Java aqui e continuo lá embaixo. Entendeu? Isso aqui se chama scriptlet. Olha só. É o método mais bruto de se fazer algo. Ó, scriptlet. Tá? É usando Java seco mesmo. Seco mesmo, tosco. Agora o que nós temos que fazer? Eu nem sei se eu estou gravando isso aqui. Tomara que esteja prestando atenção. Estou gravando sim. Deixa eu finalizar isso aqui. Presta bem atenção, vou já descopiar, tá? Olha só. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza, pessoal. Tá aqui. Olha só. Então, continuando, olha só. Aqui, nesse loop, o que nós temos que fazer, pessoal? Como que faz a tabela? Como faz a tabela, pessoal, agora? Table já foi feito em cima, e agora? TR. Pessoal, vamos nos ubicar, colocar a concentração para a gente poder entender. A linha. Tá. Fechou a linha, beleza. Cada TD é uma coluna daquela linha. Só que aqui em cima, nós não colocamos ainda, aqui em cima, antes do table, nós não colocamos ainda os títulos. Vamos colocar, ao invés de TD, vamos pôr TH, que ele já fica em negrito, o título, uma coisa diferencial. Aí, barra, vamos colocar aqui. A primeira coluna é ID. Segunda coluna, barra, nome. O que mais? TH é a mesma coisa que o TD, tá, pessoal? Só que ele, na verdade, ele é uma coluna que representa um título. H de reader. Table reader. Table header. Ou seja, cabeçalho da tabela. Login. E senha. E, por fim, fechou o barra TR. Beleza, pessoal? Todos tranquilos até aqui?
Agora nós vamos repetir isso aqui ali embaixo, só que vai ser com TD, não vai ser com TH, porque não faz parte do header, faz parte do cabeçalho da tabela, tá? Aí barra TD. Esse TD, aqui dentro vai o que aqui dentro? O que vai aqui dentro? Agora, código Java. Tem que ser código Java. Por que tem que ser código Java aqui dentro? Exatamente. Porque eu não posso fazer aqui, ó, usu.get nome, porque eu não tenho acesso. Quem que é o usu? Vai sair na tela esse usu get nome. Lembra lá no nosso exemplo? A gente não teve que separar. Exatamente. Não tivemos que separar a string do código. E agora, como que a gente separa aqui, nesse caso? Tem que fazer o símbolozinho do Java, que é o delimitador do Java, e eu tenho que dar um comando de saída, para ele poder imprimir isso aqui. Então, para mandar ele imprimir, ou eu coloco out.print, que é uma forma de imprimir isso daqui, olha só. Essa é a primeira forma, ou, ao invés de usar o out.print, tem que pôr ponto e vírgula, que é um comando. Existe um atalho para esse comando out.print. Um atalho para ele. Vou colocar o atalho na segunda, tá? Na primeira eu vou deixar assim para vocês conhecerem essa forma. Na segunda é o sinal de igual. Se você faz igual, olha só, você não precisa escrever o out.print. Ele automaticamente invoca para você o out.print passando como parâmetro o que você colocar aqui dentro. Então você também não precisa pôr ponto e vírgula, não pode pôr ponto e vírgula, porque senão ele vai passar ponto e vírgula dentro do parâmetro. Fica assim, ó, usu.get login. Olha lá. Esses dois é da mesma forma. Um usando o out.print e o sem usar o out.print, o que ele faz? Ele pega esse comando aqui, ó, joga dentro do out.print, ó. Não é out.print, não é print, tá? Aí. Agora olha só. Tá vendo? Se eu ponho um ponto e vírgula aqui no final, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Ctrl X, olha só. Ó, pôs um ponto e vírgula dentro do parênteses. E aí não dá certo. Então tirando. Então, quando a gente faz pelo sinal de igual, ele não vai com ponto e vírgula. Quando a gente faz pelo outprint, ele tem que ter ponto e vírgula. Porque isso aqui é um atalho desse comando. Certo? É um atalho. Tá? Quer dizer, imprima nesse lugar esse conteúdo. Agora, só para finalizar, eu vou subir só para finalizar aqui. Fecha aqui o barra TD. Vamos usar o meio mais econômico. Econômico para o programador. Get nome, né? Get login, get senha. E o get ID. Eu estou testando, ver se vocês estão concentrados aí, porque tá difícil o negócio. Aí, olha só. Beleza. Por que ele está chiando aqui? Tá brigando? Olha só. Faltou o que aqui? Por que, pessoal? Na verdade, faltou salvar. Agora, pronto. Ali, funcionou. Deixei um exemplo de completo, tá? O outprint, só para vocês verem qual é o comando completo. E esse é o comando com atalho. Tá? Nós vamos usar 97,3% das vezes com atalho. Tá? Pesquisa feita por nós aqui. Então, olha só. Vamos colocar uma borda dessa tabela? Border, olha só as propriedades da tabela. Border, vamos colocar o número 1 ali. Vamos colocar uma corzinha nesse fundo no cabeçalho, só para ficar cinzinha ali, diferente. O que vocês acham? Vamos deixar o negócio mais background, não, BG Color na verdade. Background é uma imagem, né? Propriedade BG Color. Existe uma cor que se chama EAEA. EAEA. É um cinzinha de fundo, tá? Se não, CCC. Também é um cinzinha de fundo. Hã? Tá ali, ó. CCC. Tá? Essa aqui também já funciona o cinzinha de fundo. Tá joia? Então tá certo. CCC. Agora vamos lá. Próximo passo. Qual que é, pessoal? Vamos testar? Ver se esse negócio funciona? Ver se dá certo? Então, como que testa? Como testa? Como chama a tela?
localhost. Quem que eu chamo agora? Eu vou chamar o lista JSP ou eu vou chamar o controller? Por que eu vou chamar o controller? Mas não foi na lista que a gente fez a programação? Aí, é isso aí, olha só. Quer dizer que o controller que vai passar para a lista. Se eu chamar a lista diretamente, vai existir o request com a gavetinha dentro? Não vai existir. Não vai ter nada. E aí? Não vai dar problema. Ele não vai conseguir extrair esse cara aqui, ó. Ele daria um problema nessa linha aqui, ó. Nessa linha já daria um problema. Tá? Se a gente chamasse direto. Por exemplo, vamos tentar chamar direto só para fazer a experiência. Ó, lista usuários.jsp. Vamos ver em que lugar que deu problema. Deixa eu primeiro dar um start no Tomcat. Cadê o Tomcat? Start. Demos um start no Tomcat. E agora, rodamos. Olha só o que ele falou. Onde aconteceu o problema? Na linha? Exatamente naquela linha. Por quê? Naquela linha onde está a lista, na linha 25. Vamos ver onde está a linha 25. Está aqui, ó. Ele vai tentar fazer um loop numa lista que não existe. Que não existe. Tá? Vai dar um nulo aqui, né? Então, vou fazer um loop num nulo. Então, está errado. Então, na verdade, esse JCP, ele não vai aparecer na URL para o usuário. Tá? Então, se você está rodando, eu mandei rodar um JCP e deu esse erro. Não é o JCP que você vai mandar rodar. O JCP é uma continuação do servlet naquele momento. Ele vai continuar o que o servlet iniciou. Então, como que chama? Vamos chamar o usucontroller.do. Pronto. Vamos ver o que aconteceu? Ele trouxe quem? Olha só o resultado. Exibiu o código-fonte. Olha só. Mas em momento algum nós estamos vendo lista.jcp. Está oculto. Na verdade, o lista.jcp só bolou a saída e o próprio server. Ele só preparou a saída. Ele está embutido dentro do próprio server. Então ele não vai... Exatamente. Não, ele não volta para o servlet. É que o JCP é outro servlet. Não chega nesse momento. Ele é outro servlet. É um servlet. O JCP, quando nós salvamos, criamos um arquivo JCP, agora chegou o momento de explicar isso aqui. Olha só, fizemos esse arquivinho aqui JCP. O que ele faz? Isso é importante saber. Opa. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho dessa imagem. Olha só isso aqui. Quando nós criamos um arquivo JCP, o que acontece, pessoal? No momento que esse JCP é chamado pela primeira vez, o que o Tomcat faz? Ele monta para nós uma classe chamada listas usuários underline jsp.class. Na verdade, ele vai gerar um ponto Java e vai gerar um ponto class. Inteiramente vai compilar para nós. Um ponto class. Vamos colocar assim. Ele vai montar para nós uma classe. E essa classe é um servlet. Essa classe aqui é um servlet. Extende da família do HTTP servlet. Olha só, tá aqui. Ele vai montar isso aqui para nós. Internamente, acontece isso aqui. Um JCP, por baixo dos panos, é um servlet também. É um outro servlet. Um outro servlet. Que tem em sua saída, que vai possuir o teu método, que tem em sua saída, o get certinho lá, que tem internamente como saída todo aquele HTML que nós fizemos lá dentro dele, todo aquele HTML que nós fizemos dentro dele, ele automaticamente vai montar aquela string para nós, que nós fizemos na mão, lembra? Automaticamente ele vai montar aquela string que nós fizemos na mão, na verdade está aqui, ó. Olha só. Tá vendo toda essa string aqui, ó? Tudo isso aqui, o resultado desse processamento, todinho esse resultado desse processamento, vai aparecer aqui dentro, o resultado do processamento, HTML, vai ficar aqui dentro, ou seja, vai montar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui que está no browser? Tudo isso aqui, ó, é o resultado daquele processamento, ó. Todo esse resultado aqui, ó, tá vendo? Todo esse resultado, ele vai aparecer aqui dentro. Esse aqui é o resultado do HTML, tá aqui dentro. E automaticamente, ele vai fazer um out. Ele automaticamente vai fazer um print do nosso
HTML. Então, ele vai fazer de forma automática, o JSP vai fazer de forma automática aquilo que no exemplo anterior nós fizemos manual. Então, isso aqui, ó, ele vai fazer isso aqui para nós. Ele vai criar um método get dele, certo? Ele vai criar um outro servlet. Então, na verdade, esse servlet chamou outro servlet. Então, esse servlet chamou outro servlet. E esse servlet fez a saída. Só que ele não mostra na URL porque veio de dentro dele. É como se fosse uma continuação do fluxo. Na verdade, é uma continuação do fluxo. Mais automático, né? Nas duas ficou, parece que a mesma complexidade, tinha que ter um entendimento, não é verdade? Só que a diferença é que, como aqui nós estamos dentro do ambiente HTML, o que acontece? Vamos supor, se você vier aqui e digitar aqui, ó, Ctrl espaço, você tem acesso a todo o trabalho em cima do HTML, a todas as regras do HTML. Se você errar um HTML aqui, por exemplo, olha só, já está dizendo, o seu HTML está errado. Então você tem os recursos da IDE aqui para te ajudar nesse código. Se você está trabalhando dentro de uma string, você não tem como verificar nada disso aqui. Se você digitar tudo errado no seu HTML, você não tem os recursos da IDE para te ajudar ali. Né? Você não tem como autocompletar. Por exemplo, você não tem esse recurso, você dá aqui um A. Não tem como saber, está tudo dentro de string. Então, olha só, com relação à programação mesmo, a ferramenta. E, além disso, você vai linkar, você vai poder... Bom, agora eu vou linkar aqui com... Vou trazer para cá um JavaScript, ou seja, você tem um poder melhor de trabalhar na mesma página. No mesmo lugar. Você tem todos... Só do Java. Tem os... E também exatamente. O outro ponto é a separação do código. Tá? Você quer trabalhar somente na camada de saída, nas telas, você vai só no seu JSP, é só tela. Então você dividiu a tarefa. Um pega os objetos, o outro só imprime. Você dividiu a camada de visualização. Tá? Você tirou aí do controle, o JSP ele faz parte da visualização. E o servlet faz parte do controle. São duas coisas diferentes. Controller, servlet. O servlet controla, ele pega a requisição e decide o que fazer. E manda para a tela imprime. Então, sempre você pede para o servlet e ele vai mandar uma saída como a camada de saída, ou seja, são nossas telas de JSP. Dividiu controller de saída. Lembra do MVC? Model, View, Controller. Quem que é o View? A tela, o JSP. Quem que é o Controller? O servlet. E quem que é o Model? Os objetos internos do nosso sistema, a regra de negócio do nosso sistema. Tá? Entenderam bem isso? Tem alguma coisa dizendo aqui que está errado. Eu não descobri ainda. Por favor, copiem e testem.